você falou sobre a cultura lá do seu estado lá, você estava trocando ideia sobre isso. É, fala um pouco mais sobre a lá Japoatã, né? Estado não, né? Município. Sobre o município, a cultura lá que você movimenta também, que você faz parte dessa área. Japoatã é extremamente cultural, né? Japoatã tem, é claro que ao longo do tempo, né, ao longo da história, a gente percebe um certo e natural, né, envelhecimento das pessoas. Tem grupos que não conseguem ter uma alternância, mas tem grupo, por exemplo, guerreiro e reizado, né, muito forte, guerreiro, reizado. E esses dois grupos, de forma específica, eles são o grupo onde envolve a família toda. O reizado, o guerreiro, tem a avó, tem a mãe, tem a filha, tem o neto, tem o sobrinho, então tem a criança, é um grupo que tem as gerações estão presentes no mesmo grupo. E isso é importante porque tem uma certa continuidade. Outros grupos não conseguem ter essa continuidade, porque são pessoas já daquela mesma, uma idade já avançada e que demora a ter uma substituição e às vezes não tem e aquele grupo acaba morrendo. A exemplo, nós estamos com um projeto lá de dentro do audiovisual, da, tanto de deixar registrado como de servir de incentivo, que é, por exemplo, a banda de pífano. O pessoal ainda, lá na minha terra, lá em Japoatã, tem a banda de pífano Mãe dos Homens, fica no povoado lá de Japoatã, que só tem ela agora em Japoatã, não tem outra. Então nós estamos começando lá um projeto de registro desse grupo para servir de incentivo para novas gerações, porque são grupos que, se o mestre Zé de Velho parar hoje, não tem mais ninguém tocando pífano. Diferente, como eu disse, do guerreiro, do reizado, que a família está, né? A mãe, o pai, o avô, o neto, é uma continuidade. As quadrilhas juninas. Japotã tem um povoado, hoje só tem um povoado que tem quadrilha junina, Japotã, e tem duas, que é um povoado ladeiro, povoado quilombola, que é muito forte a tradição de quadrilha junina, e isso é muito bom. Temos os artistas, né? Temos os músicos, tem aí uma nova geração de músico que estão tentando fugir só dessa linha do arrocha, né? Pronto, aqui eu quero deixar aqui, mandar um salve aí para a turma do grupo do WhatsApp Artistas da Terra, lá de Japotã, mandando um alô para Estevam, que é o administrador do grupo, e tem, de modo especial, a Jonas e a Fagner, que são compositores de rap, cantores, eles fazem rimas, sabe? Satisfação. Eles estão aí no campo diferente. Você vê jovem no Japotã, é um município altamente rural, né? A maioria da população de Japotã vive na zona rural. E você vê jovens saindo do eixo arrocha, pagode, axé, e indo pro rap, que para nós lá não é uma cultura é, tradicional, né? É algo novo desse segmento. Então, Japotã é cultura, assim, cordelistas, artistas plásticos, né? Muito artista que desenham muito bem. Outro, seu Chico Lúcio, que compôs o hino de Japoatã, se ele tivesse aqui, ele já tinha feito uma poesia já do que a gente já conversou, já tinha uma poesia pronta. Então É, mas tem gente que é é um bravo. senhor que ele tem uma mente, é um senhor já de idade, mas ele tem uma mente assim, que não para de criar, não para de criar. Então, e tudo isso é muito bom. E Japotã, assim, é esse berço cultural, mas a gente sente falta de mais incentivo, a gente sente falta de mais apoio, a gente sente falta que estejam mais à vista nos festivais, nos grandes eventos do município. Os grupos precisam ter mais participação, e aí cabe ao poder público
dar mais abertura aos grupos culturais. Mas Japotanga foi outra assim, é, a cultura lá é muito forte. Vejo que precisa de mais incentivo, mas a sobrevivência é de trancos e barrancos, mas o pessoal continua mantendo viva a chama, né, da cultura local. Com certeza. Essas pessoas que estão lá na linha de frente, na política, não dá incentivo à cultura, mas na hora de fazer a apropriação cultural daquela cultura, né? Na hora de fazer a apropriação cultural, eles estão lá nesse corre e vai atrás de A, vai atrás de B. Mas quando acabar, né? Que não tiver como se manter, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Porque se você não apoia, a pessoa vai ter que procurar um meio de sobrevivência. Porque eu aposto que lá a maioria das pessoas que ainda vão passando de geração em geração é pelo amor, né? Sim, O sim, amor, aquilo ali. Mas vai chegar uma hora que o amor não vai encher a barriga, né? justamente. Infelizmente. Tem apresentações, tem momentos que você não pode se apresentar porque você requer um ensaio, aí você tem que trabalhar, você tem que manter o seu sustento que a cultura não mantém. A cultura não mantém, não paga as suas contas. Então você tem que trabalhar e às vezes falta tempo para você ir para uma apresentação, para você que na maioria das vezes é você mesmo que confecciona a sua veste, a depender do grupo cultural. E isso tem um custo, isso tem um valor e é necessário e as pessoas precisam trabalhar para poder manter isso. É claro que uma vez ou outra a gestão dá uma veste e tal, mas isso ainda é muito pouco Isso é nada, velho. para as pessoas que vivem desse bem cultural que é símbolo de resistência, que é um símbolo, E né, de é, e, amor e à sua a região. referência ancestral do local, velho. Sim, sim, ainda tem, né, toda essa questão da ancestralidade mesmo. Você está ali com a sua, né, defendendo algo que seus avós, né, seus pais, agora é minha vez, né? Agora sou eu que tenho que dar seguimento a esse grupo, a essa cultura. Então, isso tudo é muito importante. E lá na minha terra, assim, a gente respira a cultura, precisamos virar a página, ter um incentivo maior, a gente precisa que os grupos corram mais atrás. Foi muito bom Vai falando aí, há uns Rivaldo, que eu vou dias aqui. atrás, o grupo de jovens fazedores de cultura pediram espaço na Câmara de Vereadores, foram lá, fizeram a defesa da sua, né, da categoria, e isso fez com que as pessoas tivessem mais visibilidade, né, que os grupos tivessem mais visibilidade. Isso é bom. Você, fazedor de cultura, você do artesanato, tem que mostrar o seu produto, tem que mostrar a sua arte. Você, cordelista, vamos deixar aí nosso abraço aí para Chico Lúcio, você poeta, né? Aqui em nome de Ana Elma, da professora Valdete, de Ivo lá no Poxim, pessoal que faz poesia, né? Pessoal que traz as rimas, as prosas. Então, isso tudo é muito importante. E a gente precisa, enquanto meio de comunicação, estar sendo esse espaço para que as pessoas possam estar cada vez mais produzindo sua arte, demonstrando sua arte, e você, administrador, a nível geral, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, tem que, a cada dia, abrir as portas mesmo para que esses grupos, para que esses artistas, artesãos, né, essas artesãs, elas possam produzir mais e ter um espaço. Né? Agora a briga é pelo espaço. Tem artesão que tem uma produção imensa, mas não tem onde expor a sua produção. Então, os municípios, as secretarias de cultura, têm que pensar nesses espaços para que as pessoas possam estar mostrando, porque tem muito artesão, muita artesã que tem uma produção imensa, mas está guardada em casa. Ou quando só mostra quando tem uma feira, que é uma vez no ano, aí mostra quando você tem uma disponibilidade de viajar, ir para feira em outras cidades,
mas precisa-se, os municípios precisam criar espaços onde os artesãos vão lá expor o seu produto para que possa ter visibilidade. Enquanto a gente fala de grupo cultural que tem a sua arte na dança, na rima, tem a cultura na peça, naquela costura, naquele bordado, naquele artesanato em palha, cipó, na garrafa, na garrafa PET, que tudo isso você tira é uma questão até ambiental, né? Você tira das margens dos riachos e transforma aquele numa arte. Então, é preciso que o poder público crie espaços para que os seus mestres de cultura exponham sua arte e que os artesãos possam expor sua produção. Com certeza. E visar sempre correr atrás dessa ideia, né? Porque isso depende mais de nós, porque se for depender deles, eles têm uma má vontade de fazer essas coisas. Infelizmente, é uma má vontade mesmo, porque eles podiam contratar pessoas competentes para estar olhando essa parte, mas não estão nem aí, tá ligado? E aí vem o lado dos meios, como nós começamos a conversa, né? Aí vem a parte dos meios de comunicação para serem esses, né? Difusores. Sim, sim. Porque é um espaço, né? Hoje aqui, é um espaço que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, pode fazer mesmo. Eu tenho aqui uma produção, tenho um quarto cheio de peças e não tenho onde expor. Não, nós estamos alertando. Você tem que se movimentar. Se você não se mexe, ninguém vai se mexer por você, não. Então você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos objetivos. E se está em grupo, ainda é melhor. E assim, a comunicação é peça fundamental nessa questão. E é claro que, em termos de comunicação, as rádios, meu amigo Gafanhoto, elas têm que, por obrigação, dar essa voz, né? Dar essa voz. Ter espaço, pronto, na Japoatã tem uma rádio comunitária, a Japoatã FM. Amanhã vai fazer 15 dias, foi dia 13 de abril, tem programa cultural, né? O encontro cultural, que é de domingo, né, das 5 às 7 da manhã, e tinha lá o Mestre Cabelo de Fogo, um grupo Ginga Legal, ele estava lá, foi fazer uma apresentação, que o programa cultural ele toca as músicas culturais, do reizado, do guerreiro, da capoeira, da banda de pífano, e uma vez ou outra o grupo vai lá se apresentar. Não, né, que o espaço o estúdio é pequeno, não o grupo, mas os músicos do grupo, a turma que canta e toca, vão cantar ao vivo lá no programa. No dia 13 de abril, às 15 da manhã, faz 15 dias, foi o Mestre Cabelo de Fogo, lá com os representantes do Ginga Legal, ao vivo. Isso incentiva, isso atrai, como você colocou, isso engaja, certo? Você abre as portas. Então, o meio de comunicação, já que a gente não tem muito isso na mídia burguesa, na mídia tradicional, né, na mídia de massa, como se chama, a gente precisa, nos espaços que é possível, levar esse público, dizer, olha, nós existimos. Com certeza, com certeza. E também, quando a gente dá espaço para a galera da cultura, a gente também, além de incentivar e dar espaço a eles, a gente também, de uma certa forma, ensina que eles podem correr atrás também, da mesma forma que a gente está correndo atrás. A gente passa o nosso conhecimento para eles, não só pega o conhecimento cultural que ele tem, mas também a gente repassa esse conhecimento cultural, fazendo com que ele abra o olho. Foi assim que a gente se organizou aqui em São Cristóvão. E hoje em dia, São Cristóvão é o município que mais tem vaga para capoeira. Os capoeiristas daqui se organizaram. Entendeu? Então, salvo engano, é 10 vagas que tem aqui para capoeira. Por quê? Porque a gente correu atrás. Então a gente tem que correr atrás também, velho. E a gente tem que se unir. Aqui, a gente tem que tirar. A gente tem que pegar o exemplo da galera mais nova.
A galera da capoeira pegou. A galera do hip hop faz isso. Eles criam coletivos para correr atrás. Entendeu? Então a gente tem que pegar essa visão. E outra, a gente tem que acolher também, viu, galera, os mais velhos, viu? Porque se não fossem os mais velhos, a gente não estaria aqui, viu? Sim, é continuidade, é continuidade. Não necessariamente no mesmo gênero, né, no mesmo segmento, mas tem a mãe e a avó tá no samba de coco, ou tá no rezado, o filho tá no hip hop, mas isso porque viu que as músicas que a mãe, que a avó cantava e canta ali de cultural, despertou nele um interesse, mas de uma forma diferente. É viver da cultura, né? O cara vê a familiar. Posso dar dois exemplos aqui do estado. Ana e Carol, que os pais dela e os avós eram quilombolas, e Jaque Barroso, que é uma mina muito foda, super talentosa, velho, e ela fomenta. Sabe quem é Dona Nadir? Sim, sim. Então, ela fomenta, ela que tá ali, ó, junto, ela é mais jovem que tá ali, e vira e mexe, ela consegue escrever em editais, tanto ela, que ela divulga esse samba de pareia nas músicas dela, e tanto também fomenta lá o pessoal do samba de pareia de lá Laranjeiras. Então, isso daí é o quê? É você não esquecer dos mais velhos. É Sim. você estar ali junto. Pronto, o Decidão, né? O Decidão. Decidão também. Poxa, tá aí arrebentando onde chega. Decidão. Mestre Saci, me Mestre Saci responde. teve a alegria, né? A satisfação de entrevistar o Mestre Saci lá em Buquim. Tá vendo aí? Lá em Buquim teve um festival lá do mestre Antônio Preto, da mestre Mãe Joana Preta, que é já falecida, e o filho, que é já um senhor, ele recebeu a condecoração da universidade, né, que os mestres de cultura, a honraria, né, de saberes, né, ancestrais. Ele foi um dos que receberam a honraria, o mestre Antônio Preto, e ele fez com a Lei de Incentivo à Cultura, ele fez o festival Mãe Joana Preta, e estava lá Mestre Saci, Decidão, Quilombolas e várias outras atrações culturais. E nós estávamos lá pela Rádio Rosa, e daqui a pouco vamos falar sobre a Rádio Rosa, né, sobre amanhã, o ato de amanhã. E nós estávamos lá em Buquim e batemos um papo com o Mestre Saci, muito bom. Ele reproduziu a nossa entrevista no perfil dele, nas redes sociais dele. E assim, o cara é um gênio. De Laranjeira, é uma cidade extremamente que respira cultura, né, respira cultura. O cara é um gênio da cultura, fazedor de cultura, gosta, o Mestre Saci, aí um exemplo a ser seguido, né? E os meios, aí vem de volta. Se os meios de comunicação não liberar esses espaços, aí fica complicado para essa turma. É verdade. O pessoal desse é muito foda. Mas Saci, me responde no WhatsApp, pelo amor de Deus. Lembre de seguir nossos colaboradores. Ascension.